O programa Box 32 está começando, mas dessa vez um pouquinho diferente. Hoje, o nosso apresentador vai ser entrevistado. Opa. Eu, Mariana Godoy, vou tentar conduzir esse bate-papo na tentativa de contar um pouquinho dessa história tão importante para Florianópolis, que é a história desse chefe de cozinha, desse apresentador, e que este ano está cheio de comemorações. São 16 anos de programa na TV Com e 32 anos de existência do Box 32, um ano cheio de festas. É um ano bem significativo, porque falar dos 32 anos da história do boxe não é fácil, mas também como passou rápido. Boa. Já na TV Com, eu estou desde o primeiro dia. A TV Com abriu em junho de 2000, e eu acredito que até hoje sou o único apresentador que está desde o início. Alguns saíram e voltaram, e outros não voltaram mais. É um trabalho muito gratificante. Então. Eu imagino. Beto, como é que surgiu o Box 32? Ele veio antes do apresentador Beto Barreiros, né? Sim. Eu estou na televisão desde 88 e o Box é de 84. 4 anos de boxe e já foi para televisão. Sim, não deu mais, tive que ir. E fui convidado várias vezes, até que começou um programa que antes era apresentado pelo Roberto Kessler, que já faleceu. E em 84, quando eu abri o box, o mercado era muito decadente, sabe, Mariana? Ele era totalmente decadente. O box ocupava esse espaço aqui em frente, onde tem essa linda verdureira hoje, né, com esses painéis aqui. E foi um trabalho que surgiu porque eu tive um posto de gasolina, numa esquina aqui de Florianópolis, a Mauro Ramos com a Cris Primira, que foi recordista de venda de combustíveis no estado, por número de bombas e número de funcionários. E qual era esse milagre se perto do meu posto havia outro posto? A fila do meu posto passava na frente do outro posto e subia ainda a rua Cris Primira. Qual era o diferencial, então, se nós vendíamos o mesmo produto? Que era gasolina, né? Sim. O atendimento. O atendimento faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então ali eu tive convicção de que a minha vocação era para servir, né? A atividade comercial nasceu comigo, mas era uma atividade também que não tinha nada para criar, como conferir números. Não era o meu mundo, e a gastronomia sempre me fascinou desde a infância. Foi aí que eu comecei a buscar uma história interessante que vou revelar pela primeira vez. Tá? Olha só, coisa boa, e pra mim. Isso é interessante. Idealizei o box. Um box que foi tendo os contornos que o tempo trouxe. E naquela época estava sendo acabou de ser inaugurado o Shopping Itaguaçu. Né? Eu fui lá falar com o superintendente, explicar para ele como é que era a minha ideia, até o local onde eu gostaria de colocar o meu negócio, que não seria o Box 32, tá? Mas seria de gastronomia, né? E fiquei lá 1 hora explicando para ele direitinho e tal, não sei o quê. Sabe o que ele falou para mim no final? Que a minha ideia era muito avançada para aquele shopping. Então eu agradeço a ele por ter dito isso. É verdade. Porque de lá eu mirei no mercado. Eu disse, bom, já que aqui eu não vou acrescentar nada, né? Porque é muito avançado, eu vou fazer uma revolução onde está parado. E vim para o mercado, que tem muito a ver com a minha história, minha infância. Eu vinha aos domingos com meu avô, o mercado abria domingo até meio-dia. E foi para cá que eu vim e adquiri um box aqui em frente, que era uma verdureira, e comecei a fazer o meu trabalho. Obviamente que não foi nada fácil. Eu só imagino. A cidade ainda muito preconceituosa e tal. Quando eu abri, alguns clientes do posto, né, paravam aqui no corredor e diziam, nossa, vendesse um posto de gasolina para montar esse boteco, essa birosca, essa boca. Eu achava graça daquilo, porque sempre respondia com muita educação. Olha, se Deus quiser, você vai ouvir falar muito ainda dessa birosca, dessa boca. Por quê? Porque eu estava determinado a fazer do meu negócio um êxito, já que a minha vocação é servir.
Serviço vem em primeiro lugar em qualquer atividade. Depois é que vem a qualidade do produto, depois é que vem o local e por último o preço. Por quê? Porque todo mundo também sabe quanto vale o que é bom. É verdade. E assim foram os primeiros meses. No primeiro, segundo, terceiro mês, eu ainda coloquei economia para dentro. Depois ele já começou a se sustentar, estancou a minha... Eu ter que fechar o prejuízo, né? Agora foi interessante todo o trabalho, porque o posto tinha um terreno de 2.000 metros quadrados. 2.000 metros. E aqui tinha 15 metros quadrados. Uma diferença gritante. Sim. Mas eu fiz o seguinte, montei no terreno da minha casa uma réplica de madeirinha e papelão do que imaginei ser o box. E dentro dele, dessa réplicazinha em tamanho real, eu calculei cada espaço, onde colocar geladeira, onde colocar isso, todos os movimentos. Tu tens esse espírito de criador, de montar, né? É desafio. Desafio porque se pegar no box aqui da frente que tinha no final, depois a gente ampliou. Ele tinha 14 metros de frente por 3 de profundidade, que eu adquiri mais box aqui, né? Nós, uma conta por baixo, atendemos, nesses quase 32 anos, aproximadamente 12 milhões de pessoas. É muita gente. Muita gente. Se você pegar um estádio e colocar 12, calcular quantos estádios de futebol lotado dá, é muita gente. E isso aí aconteceu porque não importa o tamanho que você é, importa o tamanho do trabalho que você faz. Com certeza. Com certeza. Depois que ele ficou conhecido, então nem se fala. Não, e quando tu estavas com um posto que já era conhecido, que tinha diversos clientes, tu te desafiou. Tu não ficou na tua zona de conforto, tu saiu e foi realmente atrás daquilo que era o teu sonho, que era trabalhar com a gastronomia e usar... Porque assim, ó, a gente fica 5 minutos aqui no box e a gente vê que tu faz questão de cumprimentar todo mundo que passa. Claro, é o meu negócio, é a minha atividade. Tu aperta a mão, eu tenho tu clientes cumprimenta. que vêm aqui 32 anos. Imagina, tua história inteira acompanha. E eles vêm. Tem cliente que vem... Esse é o diferencial, né, Primeiro, Beto? deixa eu te contar uma coisa, principal mais claro. Quando eu amadureci a ideia de vender o posto e comprar fazer um bar no mercado, fiquei quieto até eu ter convicção e analisar tudo, para depois dizer para minha família, olha, eu vou vender o posto e montar um bar no mercado. Como foi a aceitação? Bem, a metade quis me internar num sanatório achando que eu tinha ficado louco. E a outra metade desmaiou. O que me deu mais convicção de que eu estava certo no que queria fazer, porque... Mas ninguém apoiou, Beto? Não, ninguém. Não. Ninguém apoiou e isso me trouxe mais convicção de que eu estava correto, porque é muito comum as pessoas opinarem sobre uma linha de conforto e não apoiarem o desafio. O desafio prevê o que? Acertos e erros. Tá? Então, se eu tivesse que errar, eu vou errar. Mas eu fui para o desafio e ele foi muito, muito maior do que eu imaginei. Muito mesmo. Entende? Não é fácil. Não. A senhora que era a proprietária da verdureira, a dona Cissa, era casada com o seu Irineu, tiveram esse box quase 48 anos. No início ela vinha todos os dias tomar o café da manhã aqui para me ajudar, porque não tinha ninguém. Ela saía de casa e vinha aqui tomar o café. E assim é que eu fui conquistando alguns clientes, levando. Mas olha a importância das pessoas que também acreditam no teu sonho, né? Então, de repente começou a haver uma convergência de coisas boas. E daí, dessa senhora que vinha para te ajudar, para te dar uma força, hoje nós temos o balcão mais famoso do Brasil. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas histórias dividindo contigo nesse balcão? É bom esse tipo de gravação não ficar soando como uma despedida. Isso aqui é só o início, porque eu preciso contar 32 anos. São Mas 32 é muita anos. história. É muita história e é contada do cliente. O teu livro. Do cliente. O teu livro conta um pedacinho da história. Falar do cliente, agora eu lembrei. Tem um casal de argentinos que vinha pra cá quando eu tinha um posto de gasolina. Eles eram meu cliente no posto. Depois, namorado. Aí, descobriram o boxe, vieram para o boxe. Casaram, vieram os filhos. Acredite,
Eles agora vieram com o neto. Olha que lindo. Desde o namorado, filho, neto. E tem uma história interessante com ele também, com esse casal. Uma vez bateram no carro dele, quando as crianças dele eram pequenas, bateram no carro dele aqui, e ele ficou sem dinheiro para voltar. Aí eu disse, não tem problema, eu empresto o dinheiro para você voltar. Ele falou, mas como é que eu vou te pagar? Quando você voltar outro ano, me paga. 3 anos depois ele voltou e pagou. 3 anos, não foi no outro, foi... Sim, mas ele teve... Mas ele veio. Então essas histórias são... Isso é... E é esse espírito que tu tens que tu aproxima o teu cliente. Essa proximidade que tu mesmo cria. É natural todo mundo condenar as pessoas até prova em contrário. Quando o normal é você acreditar nas pessoas. Normal deveria acreditar, nós acreditarmos no ser humano e não já de primeiro desconfiar. Tem as histórias engraçadas, é lógico, mas tem também a verdade que é inacreditável. Vamos supor que todo ano, tá, 10 pessoas, e isso é muito mais, vamos chamar de 20, olha aí, nossa, eu estou no hotel, esqueci meu dinheiro, nossa, estou sem cartão, nossa, essa conta pode ser de R$2, R$20, R$50, não importa, R$100. Então nós teremos aí por baixo, tá? Por baixo 30 anos, 600 casos. E é muito mais. Tá? Eu disse, como é seu nome? Anotar, vamos lá. Meu nome é João Pedro Machado. Quando o senhor tiver uma oportunidade, o senhor passa aqui e paga. Para pedir documento, garantia, coisa nenhuma. Não importa o valor. Sabe quantas contas nós perdemos nesse período? Nenhuma. Olha só. Nenhuma. Todas as pessoas, de alguma forma, vieram, pagaram a quantia que ficaram sem pagar, depositaram, enfim. Esse é o mundo que a gente tem que viver. Não é um mundo de desconfiança, de aproveitadores. Beto, tu sabes melhor do que eu que a gente tem tempo e agora a gente vai para um rápido intervalo, mas eu tenho certeza que você está gostando muito de conhecer um pouquinho mais dessa história, que a gente vê o Beto no meio de chefes e de cozinhas, mas a gente não conhece essa história a fundo. Então a gente já volta, você não sai daí. No Imperatriz Gourmet tem os ingredientes certos para os seus melhores momentos. Confira.